Boa noite a todos. Então, eu estou aqui para apresentar a proposta, as bases dessa proposta, para que a gente então depois possa, nas mesas, tirar as dúvidas, discutir, anotar e registrar as contribuições de todos vocês. Então, a proposta, ela pode passar, Anitta. Ela está articulada à revisão do plano diretor, porque o plano diretor ele define a política urbana de forma mais geral. E a lei de uso e ocupação é a responsável por estabelecer as regras que de fato construam aquela cidade, aquela proposta orientada pelo plano diretor. Então é fundamental o alinhamento dessas duas leis. E na medida em que a gente está tendo a oportunidade de fazer conjuntamente, a gente discute tanto as questões mais ao nível prático e volta, quando o plano diretor estiver discutindo questões mais de adensamento, vocês têm condição de entender exatamente o que é o adensamento, o que pode estar interferindo ou não na dinâmica de cada região da cidade. Pode passar, Anitta. O plano diretor, essa questão do alinhamento entre o... Volta o slide, por favor. Aí fala que a luz segue as orientações do plano diretor. Qual o plano diretor? Deixa eu explicar então melhor. Na realidade, nós estamos numa revisão conjunta. Se a gente tiver um pouquinho de paciência, eu vou mostrar como é que a gente começou conjuntamente e como isso está articulado. Mas a gente precisa ter um pouco de paciência porque a apresentação tem uma ordem, tá? Então, o que eu estou querendo dizer é que, então, calma um pouquinho. Então, olha, o plano de 2006, ele traz sim algumas orientações e nós estamos revendo, inclusive, essas orientações no processo de revisão do plano diretor. O que eu queria destacar, pode passar, Anitta, é que essa questão do alinhamento da Lei de Uso e Ocupação do Solo com o plano diretor, ela, em Campinas, ela já é um problema de raiz. O plano diretor, a Lei de Uso e Ocupação do Solo, ela é de 1988. E de lá para cá, a cidade foi passando por inúmeras transformações que, na realidade, foram exigindo alterações nessa lei que foram, em grande parte, pontuais, tornando o regramento do uso e ocupação do solo no município num conjunto de regras muito extensas, complexas e que pouco dizem quanto à orientação urbanística propriamente dita. O plano diretor de 96 e o de 2006 têm em seus artigos a orientação de revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo. Ela não aconteceu nos 10 anos que se seguiram de 1996 a 2006 e não aconteceu até meados de 2014, quando a Secretaria de Planejamento contratou a Fundação de Amparo, a Fundação de Pesquisa em Arquitetura e Ambiente, a FUPAM, que conta com técnicos capacitados nessa área, que vieram somar com a Secretaria de Planejamento na formulação de uma proposta que conseguisse articular esses dois instrumentos. Porque, na realidade, eles têm que andar juntos. É muito complicado a gente falar de questões mais gerais sem ter muita clareza como se aplica. Porque se a gente não tiver essa clareza, o plano diretor acaba sendo, em muitos aspectos, muito geral. E o que ele orienta não se aplica, porque a lei que deve aplicá-lo está diferente dele. Então não é uma questão simples, é uma questão bastante complexa, mas o que aconteceu, volta só um pouquinho, Anitta, a partir de meados de 2014, foi esse desenvolvimento articulado da revisão do plano diretor e da Lei de Uso e Ocupação do Solo. Por quê? Porque para rever a Lei de Uso e Ocupação do Solo, precisa de algumas orientações, mesmo que iniciais, para ele se desenvolver, para que a gente possa, daí, no movimento de idas e vindas, e é esse o movimento que a gente tem feito, entender e avaliar propostas mais gerais até o nível da sua aplicação. Pode passar, Anitta. Então, assim, tem trabalhado as equipes de revisão da lei do plano diretor e de revisão da luz.
com princípios e objetivos que vão se afinando. O plano diretor já fez as suas oficinas de diagnóstico, a revisão da lei de uso e ocupação, ela começou desde o início num processo participativo, inicialmente representativo, através da Comissão Geral Participativa, onde todos os conselhos municipais foram convidados a integrá-la com representantes, os membros das diversas secretarias da prefeitura, o grupo revisor instituído pelo prefeito, e a partir desses trabalhos estão saindo e se consolidando algumas orientações que servem tanto à proposta do plano diretor como a da lei de uso. E todas elas serão discutidas e serão disponibilizadas para que todos possam conhecer melhor, dar suas sugestões e, como disse o secretário, a gente procurar construir uma proposta que realmente reflita as questões importantes para Campinas e que seja abraçada pela população e não fique uma coisa de um governo, mas sim uma proposta da população, conhecida por ela e defendida por ela, até de mudanças casuísticas que a gente está cansado de saber que acontecem nessas questões. Então vamos seguindo. Aqui está meio ruim de ver, mas é só para contar, nós estamos nesse processo, ouvindo as considerações e as questões da população sobre os parâmetros, sobre as regras de uso e ocupação que eu vou apresentar. E, enquanto isso, o plano diretor está elaborando suas propostas, considerando as oficinas e vem a público no início do ano que vem para debater as propostas do plano diretor. Internamente, a revisão da lei de uso refina e detalha os parâmetros e adequa às decisões do plano diretor. Então, o plano, a lei de uso e ocupação do solo, vai obedecer às decisões do plano diretor, vai fazer as adequações e o desejo é que esses dois instrumentos caminhem conjuntamente para a Câmara. Então, as propostas do plano diretor, em grande parte, serão aplicáveis a partir dos parâmetros estabelecidos para nós. É esse o nosso desejo e a nossa perspectiva. Pode passar, Nilson. E desse processo participativo, que a principal questão discutida é, afinal, que cidade é essa que queremos, saíram os princípios orientadores do nosso trabalho. As principais questões podem ser resumidas numa cidade mais agradável, que respeite mais seus recursos ambientais, que dê mais qualidade e valor para o espaço público, uma cidade mais sustentável, mais compacta, menos dependente do automóvel, mais acessível, com mais diversidade e oportunidade. A gente trouxe algumas referências, pode passar, Anitta, sobre afinal o que é essa cidade, o que queremos. Das questões trazidas pela população e pelas referências que eu estou trazendo aqui, é uma cidade que dê prioridade para o pedestre. Em primeiro lugar, o pedestre. Depois, o usuário do transporte coletivo e do ciclista. E depois, para o carro. Tá? Então, é uma inversão de olhar para a cidade. Então, a gente trouxe alguns exemplos de ruas que são partilhadas com o carro. Ela não é só do carro. Ela é partilhada, pode ser em alguns horários do dia, pode ser em alguns momentos, mas é uma apropriação mais pública da rua do que só pelos veículos. Também a questão pode passar, Anitta, de áreas mais densas que permitam um atendimento mais adequado do transporte, que sustente um transporte de melhor qualidade, mas que urbanisticamente também se ocupe de calçadas adequadas para o caminhar, que tenha espaços agradáveis para a população se sentir convidada a frequentar o espaço público, que, entre outras coisas, traz mais segurança e vai introduzindo mais vida na cidade, coisa que ela tem perdido. Então, é a questão ambiental, com áreas de permeabilidade, com áreas, com galerias comerciais, enfim, coisas que qualifiquem urbanisticamente a cidade. Pode passar, Anitta. E 3 questões são fundamentais: a mobilidade, a densidade e o uso misto. Essas 3 questões são básicas numa cidade da dimensão de Campinas, para que você, de fato, consiga estruturar um transporte coletivo de qualidade, para que você possa ter densidades adequadas
que sustentem esse transporte e outros equipamentos públicos, e um uso misto, que permita o desenvolvimento de atividades para atendimento da população, o mais próximo possível da concentração de pessoas, e que dê mais oportunidades de emprego, de renda. Então são questões que vão trazendo mais qualidade, e é essa a direção que essa proposta apresenta. Então vamos lá, Anitta. Aqui é uma proposta que está sendo já no projeto executivo de implantação do BRT na região do Campo Grande e do Ouro Verde, e que são transportes dessa natureza que o plano de mobilidade, que nós temos discutido conjuntamente com a INDEC, que também faz parte das questões importantíssimas para o plano diretor, é tanto a questão da mobilidade hoje, como a futura também. Então, dessas questões orientadoras, e a partir do estudo dos elementos fundamentais para essa caracterização e definição das questões territoriais, pode virar, Anitta, foram trabalhados os sistemas que estamos chamando de sistemas estruturadores. Pode passar, Anitta. Que é a rede de mobilidade, como eu havia comentado, quer dizer, não só a que nós temos hoje, mas aqui estamos planejando para o futuro. O sistema de espaços livres, que incluem todos os espaços verdes, as áreas de proteção, os parques, praças, as paisagens culturais, que aqui, no caso de Souza e Joaquim Egídio, é muito evidente, que são a história que está desenhada, está embutida no nosso território, histórias de outros períodos econômicos, culturalmente relevantes para o reconhecimento da cidade, as centralidades, que podem ser centralidade de atendimento local, até centralidade de atendimento submetropolitano, e o uso do solo atual, como é que hoje nós estamos estruturados. A partir desses sistemas estruturadores e desse olhar para a cidade, está se propondo uma avaliação crítica das macrozonas atuais, a partir do reconhecimento que, com exceção da região aqui onde nós estamos, que é a área de proteção ambiental, quer dizer, tem uma característica e uma orientação muito clara do seu papel na cidade, do seu papel no município. As demais macrozonas, elas apresentam áreas de proteção ambiental, áreas urbanas, áreas rurais, o que dificulta o estabelecimento de orientações mais gerais e objetivas para cada porção do município de forma articulada. Então está se propondo a organização de um novo macrozoneamento, que seria um primeiro nível de caracterização geral do território e também um primeiro nível de definição de diretrizes e orientações para o plano diretor e para a luz. A macrozona está se propondo, então, uma macrozona ambiental. Na realidade, não é uma macrozona ambiental, está se propondo a caracterização de macrozona ambiental. Então, a APA estaria incluída na macrozona ambiental, como estaria incluída a APA do Campo Grande, definida na lei do Plano Local da Macrozona 5, a mata de Santa Genebra, ali no sul do município, a proposta de uma área de proteção também do rio Capivari e Mirim. A macrozona rural, reconhecendo a importância das áreas rurais do município e também dando orientações para essa porção do território, as áreas urbanas, e uma outra especificidade de Campinas que está sendo reconhecida e proposta como uma macrozona é a macrometropolitana. Nessas áreas de grande influência das principais rodovias que atravessam o município e que já tem implantado em vários pontos, como o aeroporto de Viracopos, a Unicamp, e empresas que são de outra escala, que nós estamos chamando da escala macrometropolitana. Pode passar, Anitta. Então, com base nessas orientações e nesses princípios básicos, foram propostos as regras, os parâmetros para a lei de uso e ocupação do solo. A gente lembrando atualmente como é que é a nossa lei, ela começou em 88 com 18 zonas. À medida que foi passando o tempo e as demandas exigindo alterações, hoje nós temos mais de 50 zonas de uso e ocupação do solo.
o que fica realmente muito difícil para a compreensão do seu papel na estruturação territorial e urbanística de Campinas. O que a proposta traz é um conjunto de de regramento para 4 conjuntos de questões: de densidade, da forma de ocupação, dos usos e dos impactos urbanos e ambientais. Os parâmetros de densidade, eles foram trabalhados a partir do reconhecimento de situações existentes em Campinas, procurando questões de qualidade urbanística já presentes, procurando aí a orientação para a definição da densidade. E para definir densidade são propostos, pode passar, esse material está todo no caderninho que vocês receberam, tá? Então está sendo proposto o coeficiente de aproveitamento. Era até animadinho a apresentação, mas ela não está aparecendo com toda essa animação. Mas o coeficiente de aproveitamento, que é uma das regras básicas para a definição de densidade. Então está se propondo que o coeficiente de aproveitamento, que defina a área construída, é o que define o quanto de área construída cada terreno pode ter. A nossa lei orgânica já estabelece como coeficiente de aproveitamento básico, a nossa lei orgânica é de 91, ela já estabelece como coeficiente de aproveitamento básico o coeficiente 1. E o que significa o coeficiente 1? Uma vez a área do terreno. Então, toda vez que se falar coeficiente de aproveitamento 1, todo mundo vai saber que nós estamos tratando daqueles terrenos que têm potencial de construção de uma vez a área do terreno. Se o terreno tem 300 metros, pode construir até 300 metros quadrados de área. A outra é a altura da edificação. Então está se propondo alturas que vão para o horizontal até 10 metros, ou no máximo 3 pavimentos, alturas até 20 metros, quando o coeficiente de aproveitamento for 2, a altura é até 20 metros, que é em torno de 6 pavimentos, e coeficiente de aproveitamento 4, alturas até 40 metros. Outro índice importante que já existe na nossa legislação é o índice de permeabilidade. Então está se propondo uma ampliação para o índice de permeabilidade, que é um indicador importante da qualidade ambiental do processo de urbanização. Então aqui, por exemplo, a lei hoje da APA, né, a Macrozona 1, ela estabelece percentuais que vão de 20% a 35%. A nova proposta estabelece percentuais que vão de 25% a 30%. Isso a gente vai poder explicar com mais detalhe na mesa e vocês olhando quais as regiões e qual o percentual. É introduzido também a proposta do índice de arborização. Para cada lote edificado, está relacionado uma obrigação de contribuir com a arborização, o que torna a cidade mais agradável, o meio ambiente mais estruturado para o processo de urbanização, que sempre é impactante para o meio ambiente. E o índice de fruição. O índice de fruição ele é para as áreas mais densas, o que não ocorre aqui na região de Joaquim Egídio de Souza. A proposta estabelece o índice 1 para a região de Joaquim Egídio de Souza na sua maior parte. Mas o índice de fruição é um instrumento que pode ser muito interessante nas áreas mais densas, que ele é um percentual do térreo dos edifícios, permitindo que você amplie a calçada, que você crie áreas comerciais, ampliando os espaços em que a população pode usufruir desse espaço, mesmo ele sendo privado, desculpe. Como a gente já tem em Campinas, pode passar, Anitta. Como a gente já tem em Campinas, por exemplo, não sei se dá para ver aí, um exemplo que a gente tem usado é a Prefeitura de Campinas. O lote onde está a Prefeitura de Campinas, ele não é fechado. Ele permite que as pessoas passem de um lado para o outro, permite que passe dentro do município. Hoje eu estou... Passe dentro do edifício. Outro exemplo é no Senac, ali na Rua Sacramento. Então o prédio do Senac, ele amplia a calçada, ele cria uma pequena praça na frente dele, tornando mais agradável, mais convidativa a cidade naquele espaço.
Também outro exemplo é a Galeria Barão Velho, ali na Barão de Jaguara, que é uma pequena galeria comercial que também é um momento de repouso, de intimidade no meio do centro, o que traz mais qualidade urbanística e de vida para a população.